Então, essa aqui é a técnica proposta. Primeiramente, são realizadas as transformações das tensões e correntes da rede, são transformadas para referencial DQ. O ângulo fazendo o alinhamento com o ângulo da tensão, obtendo então o ângulo da rede, fazendo transformações das correntes. São comparados com a referência, como está em referência DQ, eu posso utilizar PIs convencionais, controle muito simples. Depois é realizado só uma transformação de retangular para polar, onde eu normalizo as minhas tensões de referência DQ pela metade do barramento CC, então eu tenho diretamente o meu índice de modulação para ser procurado na tabela ou através do polinômio interpolador. Depois então calculo o ângulo entre essas tensões de referência e comparo com o ângulo gerado entre o meu modulador e a minha rede. Então eu tenho a defasagem entre a rede e o meu modulador e a defasagem que eu quero. Então eu utilizo um PLL modificado aqui, proposto por nós também, que também utiliza um PI, e a saída desse PI então vai ser a frequência do modulador, que seria mais uma variável adicional no controle do conversor, que essa é também uma ideia nova proposta aqui. Depois tem aquela malha de controle do ângulo, lá também utiliza um controlador PI, realizado um projeto normal, realizado discretização, o modelo do conversor, onde inclui aquela função em variáveis de estado, que é a função do PI. Essa equação ela é linearizada e é realizado o projeto do controlador, que depois é embutido no controle da corrente para realizar o projeto do controle da corrente. Modelagem da malha corrente, como é um controle, ele é projetado para ser lento, então a gente desconsidera a dinâmica do capacitor, considerando então apenas os indutores diretos, né, do indutor do lado do conversor e indutor do lado da rede. Realizada a modelagem DQ e um desacoplamento por variáveis de estado, aqui no domínio contínuo, para implementação em sistema discreto. Depois a malha corrente, tem o meu controlador PI, meu desacoplamento, minha malha do conversor e minha malha da corrente. Para a implementação da eliminação seletiva de harmônicas, que é geralmente algo mais difícil dentro da técnica, então essa técnica aqui também foi proposta aqui, já que a eliminação seletiva baseia em simetrias, então foi utilizado comparadores simétricos na frequência da fundamental, onde aquele contador 2 lá está na frequência fundamental e o contador 1 está no dobro da frequência fundamental, 120 Hz. Então os ângulos da computação são comparados com o contador 1, gerando aquelas formas de onda, S1, S2 até SM. E então é realizado uma lógica combinacional que une essas formas de onda e gera o PWM, eliminação seletiva de harmônicas. Porém, nessa técnica são usados 2 timers por fase e M comparadores por fase, no caso 15, totalizando 6 timers e 45 comparadores, que não permite a utilização de DSPs convencionais. A solução então que a gente utilizou foi a utilização de uma FPGA, que esse limite não é muito difícil de ser alcançado. Então, foi utilizada a FPGA, que faz isso direto com muita facilidade. Dentro da FPGA então é implementado aqui em diagrama de blocos. A tabela então fica na FPGA, o índice de modulação é calculado no DSP, envia para a FPGA, ela procura na tabela, bufferiza, depois quando chega o seu momento ela é colocada nos comparadores e é realizado comparação com o contador 1. E o contador 2 serve para informar a polaridade do PWM. Depois foi realizada uma simulação, aqui os parâmetros do conversor. A simulação, então, injetando corrente na rede. Ela é uma dinâmica relativamente lenta, demora em torno de 1 ciclo de rede para eliminar o erro em regime permanente. Uma dinâmica lenta, porém, dependendo da aplicação, são transições suaves de corrente. E, mantendo o sincronismo, como é mostrado com a frequência do conversor, em um transitório, a frequência do conversor aumenta um pouco e, em seguida, volta a sincronismo com a rede, mantendo todo o conversor em sincronismo. Cada simulação, então dá para ver que ela atende às normas, as harmônicas são eliminadas. Em baixa ordem ainda aparecem algumas harmônicas, são devidas a aqueles ruídos que ainda existem na rede, elas são realimentados para a lei de controle. Isso pode ser reduzido com diminuição
colocar mais um filtro na entrada das tensões e correntes dentro do DSP, ou utilização de um algoritmo mais robusto do que simplesmente PIs. Então, sugestões para continuar o trabalho é tentar melhorar a resposta dinâmica do sistema, que ela é relativamente lenta, aumentar esse número de chops, né, elevando ainda as harmônicas não eliminadas para patamares superiores, tentar utilizar algoritmos mais robustos, né, para melhorar essa imunidade a ruído, por exemplo, filtro de Kalman, para melhorar a resposta total do sistema. Obrigado. Eu agradeço o Jonas pela apresentação e passo a palavra à plateia para fazer as possíveis perguntas. Bom, como é de praxe, então vou ter que fazer uma pergunta para ti, Jonas. Aquele último gráfico que tu apresentou, definindo a amplitude das harmônicas anterior. Não. Realmente passou por ele já. Harmônicas e esse aí. As harmônicas, os requisitos de rede, é isso? Da 1547? Isso. E o que tu obteve com o filtro que tu projetou e essa modulação seletiva com eliminação seletiva de harmônicas, correto? Então, a harmônica 47 me parece que é a que está mais próxima do... Isso, essa aqui é a harmônica não eliminada pela... Não eliminada, ela está bem próxima, né? Então, o que talvez dê para fazer nesse caso, para reduzir o volume do filtro, seria não zerar as harmônicas, e sim colocar elas numa amplitude tal que atenda a norma com um filtro menor. É possível também. Essa técnica é conhecida como a mitigação seletiva de harmônicas e não eliminação seletiva de harmônicas, onde todas as harmônicas, então, elas ficam num patamar menor que a norma, né? Porém não eliminadas. Também é possível, porém seria mais ruído, então, entrando na lei de controle. É possível eliminar, é possível, pode até melhorar o sistema de uma forma geral, né? Isso aqui tem tensão na rede, 220. Né? O ideal seria a utilização em potências maiores, né? Que seria a ideia, mas como a gente não tem possibilidade no laboratório, não foi feito. Eu vou tentar responder essa questão. Eu também sou autor, sou orientador do Jonas, então, de certa forma, vou tentar captar o que tu comentou. Se eu entendi, tu quis saber se a amplitude dessas harmônicas em média tensão, elas vão continuar equivalentes, né? Então, tem alguns aspectos que têm que ser comentados. Primeiro, a técnica desenvolvida, ela... foi, no caso, aplicado a um conversor de 2 níveis. Né? Um conversor de 2 níveis que é geralmente utilizado em baixa tensão. O que é baixa tensão? Para nós, 380 volts, no máximo 690 volts, 220 volts. Né? Então, mas eu acredito que a contribuição do teu trabalho é aquele que tu passou rápido, vamos assim dizer, que é o DPLL, que seria, geralmente, a técnica de eliminação seletiva, ela é desenvolvida para operação em malha aberta. E aqui está se operando em malha fechada, certo? Para operar em malha fechada, é importante não só definir a amplitude das harmônicas, do índice da fundamental, MI no caso, mas também a fase. Né? Então, na realidade, isso se traduz naquelas tensões de eixo direto e de eixo de quadratura que vão ser sintetizadas pelo conversor. Então, esta técnica, obviamente, que ela pode também ser aplicada a conversores multiníveis. O NPC, por exemplo, que é um conversor muito utilizado em média tensão. O que mudaria? Mudaria que, obviamente, o modulador não seria exatamente a mesma implementação, mas o diagrama de bloco ele teria o mesmo jeitão, certo? Então, a questão
da amplitude das harmônicas, ela está associada muito ao conversor e a maneira como foram dispostos os ângulos. Mas a ideia continua a mesma. Tu tem que pegar o que é a rede, os requisitos de acesso, no caso, verificar o limite, a partir da topologia do conversor definir o arranjo dos pulsos e calcular o filtro para que as harmônicas fiquem abaixo dos requisitos de acesso, né? Basicamente, esta é a lógica. Então, a ideia desse DPLL vai funcionar também para média tensão, né? E o princípio é semelhante. Okay? Mais alguma pergunta? Então, com isso, nós finalizamos. Agradeço o Jonas, uma salva de palmas para o Jonas. E nós finalizamos essa primeira etapa aqui do CEPOC. Agradeço a presença de todos.